A cuidadora de idosos foi demitida após uma acusação de negligência, mas o milionário ouvira ela dizer 3 palavras. Eram as mesmas palavras que sua filha costumava dizer antes de sumir há 25 anos atrás. O despertador marcava 6h15 da manhã, quando o Dr. Augusto Lacerda abriu os olhos para mais um dia vazio. Não que precisasse do alarme. Há 25 anos ele acordava exatamente no mesmo horário, como se seu corpo tivesse sido programado para perpetuar uma rotina que já não fazia sentido algum. A mansão nos jardins estava silenciosa como sempre. Silenciosa demais para uma casa de 700 metros quadrados, que um dia foi lar de uma família. Agora era apenas um mausoléu dourado onde ecoavam os passos solitários de um homem que havia construído um império imobiliário. Mas perdido tudo que realmente importava, Augusto se levantou da cama king size, seus pés descalços tocando o mármore frio que percorria todo o piso do quarto principal. O frio subia pelas pernas, lembrando-o de que estava vivo, embora muitas vezes duvidasse disso. Caminhou até a janela e abriu as cortinas pesadas de veludo bordô, permitindo que a luz dourada do sol paulistano invadisse o ambiente. Lá embaixo, no jardim impecavelmente cuidado, estava o balanço. Aquele maldito balanço que ele nunca teve coragem de remover, mas que também não conseguia olhar por muito tempo. Era ali que Clara brincava todas as tardes, rindo como só uma criança de 5 anos sabe rir, com aquela pureza que parte o coração de qualquer adulto. Papai, me empurra mais alto, mais alto. Ela gritava, os cachinhos dourados dançando no vento, e ele empurrava, claro que empurrava, porque nada no mundo importava mais do que ver a felicidade nos olhos azuis de sua filha. Augusto fechou os olhos com força, tentando expulsar a memória. 25 anos. 25 anos desde aquela tarde ensolarada de domingo que se transformou no pior pesadelo de sua vida. 1 minuto Clara estava ali, brincando com sua boneca preferida embaixo da mangueira centenária. No minuto seguinte, havia desaparecido como se a terra a tivesse engolido. Luz, flor e vento. Eram as últimas palavras que ele a ouvira sussurrar enquanto brincava. Aquela frase esquisita que ela sempre dizia quando estava concentrada ou feliz. Ninguém sabia de onde tinha tirado isso, mas virou uma espécie de mantra da menina. A investigação durou meses. Policiais, detetives particulares, sequestrados profissionais, todos chegaram à mesma conclusão devastadora. Clara havia sido levada por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Não havia pistas, não havia testemunhas, não havia esperança. O caso foi arquivado depois de 2 anos, mas Augusto nunca parou de procurar. Beatriz, sua então esposa, lidou com o desaparecimento de forma completamente diferente, onde ele se consumia em culpa e desespero. Ela se refugiou numa frieza que ele jamais imaginaria possível numa mãe. Precisamos seguir em frente, Augusto. Ela repetia com uma calma perturbadora. Clara se foi. Não podemos deixar que isso destrua o que restou de nossas vidas. Mas como seguir em frente quando seu coração tinha sido arrancado do peito? Como continuar vivendo quando cada canto da casa ecoava com as risadas de uma criança que nunca mais voltaria para casa? O casamento não resistiu. Beatriz pediu o divórcio 3 anos após o desaparecimento de Clara, alegando que não aguentava mais viver com um fantasma obcecado pelo passado. Ela ficou com uma fortuna considerável na partilha de bens. Afinal, o Império Lacerda valia bilhões, e rapidamente refez sua vida. Casando-se com um diplomata e mudando-se para o exterior, Augusto permaneceu na mansão, sozinho com suas memórias e sua culpa. Como pai, era sua obrigação proteger Clara. Como homem, era sua responsabilidade cuidar da família. Havia falhado em ambas as frentes, e isso o corroía por dentro como um câncer lento e implacável. Os negócios continuaram prósperos, quase que por inércia. Augusto tinha um talento natural para os investimentos imobiliários, e mesmo mergulhado em depressão, continuava tomando decisões acertadas. Mas o dinheiro não significava nada. Sucesso não significava nada. Nada tinha significado desde aquela tarde maldita. Nos últimos anos, sua saúde começou a dar sinais de que o corpo estava cansado de carregar tanto peso emocional. As idas ao cardiologista se tornaram mais frequentes. Os remédios se multiplicaram na gaveta da cômoda,
e os avisos médicos sobre estresse e depressão ecoavam em seus ouvidos como um disco riscado. O senhor precisa cuidar melhor de si mesmo. DR Fernando sempre dizia: o coração não aguenta muito mais essa carga emocional. Precisa de acompanhamento, talvez uma temporada numa clínica de repouso. Augusto sempre ignorava essas sugestões. Clínica de repouso era para velhos derrotados, e ele ainda tinha esperança, por mais tênue que fosse, de um dia descobrir o que aconteceu com Clara. Foi numa terça-feira de março que seu corpo finalmente se rebelou. Estava revisando os contratos de um novo empreendimento quando sentiu como se um punho gigante apertasse seu peito. A dor irradiou pelo braço esquerdo, subiu pelo pescoço e o mundo começou a girar numa velocidade impossível. A última coisa que se lembrava era de estar no chão frio do escritório, olhando para o teto com molduras trabalhadas que Clara costumava dizer que pareciam nuvens. "Papai, as nuvens do teto estão dançando", ela dizia, apontando para os detalhes em gesso. Quando acordou, estava numa UTI com mais tubos e fios conectados ao corpo do que conseguia contar. DR. Fernando estava ao lado da cama com aquela expressão que médicos fazem quando têm más notícias para dar. Infarto do miocárdio. Explicou com a delicadeza de quem já teve essa conversa centenas de vezes. Não foi o primeiro, Augusto. Você teve pelo menos 2 microinfartos nos últimos meses que passou despercebidos. Seu coração está pedindo socorro. O tratamento seria longo, cirurgia, medicamentos, mudança radical no estilo de vida, mas principalmente, repouso absoluto longe de qualquer estresse. Campos do Jordão, DR, Fernando sugeriu. Conheço uma clínica excelente lá, especializada em recuperação cardíaca, ambiente tranquilo, ar puro, profissionais competentes. É exatamente o que você precisa. Augusto quis protestar. Dizer que não podia abandonar os negócios, que tinha responsabilidades. Mas a verdade era que não tinha energia nem para essa discussão. Estava cansado. Cansado de carregar o peso do mundo nas costas. Cansado de viver numa casa cheia de fantasmas. Cansado de acordar todos os dias esperando um milagre que nunca chegava. Quanto tempo? Perguntou com a voz fraca. Pelo menos 3 meses, talvez 6, dependendo da sua evolução. 3 meses, 6 meses, uma eternidade longe de tudo que conhecia, numa cidade serrana que lhe traria novas paisagens, novos ares, talvez até uma nova perspectiva. Não que acreditasse muito nisso. Afinal, como mudar uma perspectiva sobre a vida quando você estava convencido de que ela havia acabado há 25 anos? Mas talvez, apenas talvez, um pouco de distância da mansão e de todas as memórias que ela guardava pudesse trazer algum alívio para um coração que estava literalmente partido. Uma semana depois, Augusto Lacerda estava sendo transferido para a Clínica Santa Helena, em Campos do Jordão, sem imaginar que estava prestes a embarcar na jornada mais importante de sua vida. Uma jornada que começaria com uma jovem cuidadora chamada Isadora, e 3 palavras que mudariam tudo para sempre. A Clínica Santa Helena ficava numa das partes mais bonitas de Campos do Jordão. Cercada por araucárias centenárias e jardins que pareciam ter saído de um postal europeu, o ar era mesmo mais puro ali, como DR, Fernando havia prometido, e o silêncio era diferente do silêncio sufocante da mansão nos jardins. Aqui era um silêncio acolhedor. Cheio de vida, Augusto foi recebido pela diretora, Derara Márcia Salles, uma mulher na casa dos 50 com aquele jeito maternal que inspirava confiança imediata. DR Lacerda, seja muito bem-vindo. Tenho certeza de que vai se recuperar completamente aqui. Nossa equipe é excepcional. O quarto era simples, mas confortável, com uma vista privilegiada para a serra. Nada luxuoso como ele estava acostumado, mas havia algo reconfortante naquela simplicidade. Talvez fosse exatamente o que precisava. Um lugar onde pudesse ser apenas um homem doente em recuperação, não um magnata bilionário carregando o peso de um império e de uma tragédia pessoal. Foi na segunda-feira de manhã que conheceu Isadora. Ela entrou no quarto às 7 em ponto, carregando uma bandeja com o café da manhã, e aquele sorriso genuíno que parecia iluminar qualquer ambiente. Devia ter uns 30 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples, olhos que misturavam verde e castanho de um jeito que lembrava folhas de outono.
Bom dia, Dr. Augusto. Eu sou a Isadora. Vou ser sua cuidadora principal aqui na clínica. Como passou a noite? Havia algo na voz dela, uma doçura natural que não parecia forçada ou profissional demais. Augusto, que nos últimos anos havia se acostumado com a falsidade educada de funcionários e sócios interesseiros, ficou surpreso com a espontaneidade da moça. Bem, obrigado, respondeu, observando enquanto ela organizava a bandeja na mesinha ao lado da cama. Tinha movimentos delicados, mas seguros, de quem sabia exatamente o que estava fazendo. O senhor tem cara de quem não dormiu direito, ela disse, olhando-o com aquela franqueza que só pessoas simples e verdadeiras possuem. Lugar novo sempre demora um pouquinho para a gente se acostumar, né? Mas vai ver que logo o senhor vai estar dormindo que nem um bebê. Isadora tinha crescido em Taubaté, filha única criada por Zuleide Toledo, uma mulher batalhadora que trabalhou a vida inteira como doméstica para sustentar as duas. Desde pequena, Isadora demonstrava uma vocação natural para cuidar dos outros. Era ela quem cuidava dos bichos machucados do bairro, quem consolava as amigas quando estavam tristes, quem ajudava os vizinhos idosos com suas compras e remédios. Essa menina nasceu com o dom, Zuleide sempre dizia com orgulho. Tem coração de anjo e mãos abençoadas. Quando terminou o curso técnico em enfermagem, Isadora trabalhou em alguns hospitais de Taubaté, mas sempre sentia que faltava alguma coisa. Era competente, responsável, querida pelos pacientes. Mas havia uma inquietação dentro dela que não conseguia explicar, como se estivesse procurando por algo que nem sabia o que era. A oportunidade na Clínica Santa Helena apareceu através de uma colega que havia trabalhado lá antes. É um lugar especial, Isa. Você vai gostar. É para pessoas que precisam de cuidados mais delicados, mais humanos, sabe? E era exatamente isso que Isadora fazia de melhor. Cuidar com humanidade. Não era apenas aplicar remédios na hora certa ou medir pressão arterial. Era conversar, ouvir, oferecer um ombro quando necessário, fazer com que pessoas doentes se sentissem vistas e respeitadas. Com Dr. Augusto, isso se tornou ainda mais evidente. Isadora percebia que aquele homem carregava uma tristeza profunda, que ia muito além dos problemas cardíacos. Estava nos olhos dele, na forma como olhava pela janela com aquela expressão perdida, no jeito como às vezes ela o pegava sussurrando palavras que ela não conseguia entender. "O senhor tem família?", perguntou no terceiro dia, enquanto ajudava-o a se acomodar na poltrona para o café da tarde. Augusto hesitou. Era uma pergunta simples, mas carregada de dor. "Tive", respondeu finalmente. "Uma filha, mas ela se foi há muito tempo." Isadora sentiu o peso daquelas palavras. Não perguntou mais nada. Sabia reconhecer quando alguém não queria falar sobre determinado assunto, mas a partir daquele momento, passou a tratá-lo com ainda mais carinho, se isso fosse possível. Quem não gostou nada da atenção especial que Isadora dispensava ao Dr. Augusto foi Vânia Ribeiro, a enfermeira-chefe da clínica. Vânia trabalhava ali há 15 anos e se considerava indispensável. Era competente no que fazia, mas tinha um jeito áspero que contrastava com a doçura natural de Isadora. "Essa menina acha que vai conquistar todo mundo com esse jeitinho de santa", comentava com as outras funcionárias no corredor. Mas experiência é o que conta nessa profissão, não sorrisinho bonito. A verdade era que Vânia sentia seu território ameaçado. Durante anos, ela havia sido a funcionária de destaque da clínica, a pessoa para quem a diretoria se voltava quando precisava de alguém confiável. A chegada de Isadora, com seu carisma natural e dedicação genuína, estava mexendo com hierarquias estabelecidas. Os pacientes adoravam Isadora. Ela lembrava dos nomes de todos, perguntava sobre suas famílias, comemorava pequenas vitórias na recuperação como se fossem suas próprias conquistas. Com Dr. Augusto, então, a dedicação era ainda maior. Talvez fosse porque percebia nele uma alma ferida que precisava de cura, tanto quanto o coração doente. "Sabe, Dr. Augusto", disse numa tarde enquanto o ajudava com os exercícios de fisioterapia. "O senhor tem um jeito meio diferente dos outros pacientes aqui." "Como assim?" "Não sei explicar direito. É como se o senhor estivesse perdido, não só fisicamente, mas por dentro mesmo." Ela parou de mexer com os equipamentos
e olhou para ele com aquela sinceridade desconcertante. Minha mãe sempre dizia que algumas pessoas carregam tristezas muito grandes e que a gente precisa ter paciência com elas. Acho que o senhor é assim. Augusto ficou em silêncio. Há anos ninguém falava com ele daquele jeito, sem rodeios, sem interesse por trás. Era como se ela conseguisse enxergar através de todas as camadas de proteção que ele havia construído ao longo dos anos. Sua mãe parece ser uma pessoa sábia, disse finalmente. Era. Isadora corrigiu com um sorriso triste. Ela morreu há 2 anos, câncer, mas deixou muita coisa boa em mim, sabe? Principalmente essa vontade de cuidar das pessoas. Sinto muito pela sua perda. Obrigada. Ela sempre dizia que quando a gente perde alguém que ama, a melhor forma de honrar essa pessoa é espalhando amor pelos outros. Acho que é isso que eu tento fazer. Havia algo na simplicidade daquelas palavras que tocou Augusto de um jeito que ele não conseguia explicar. Talvez fosse porque, diferente dele, Isadora havia transformado sua dor em algo construtivo, em combustível para ajudar outras pessoas. Enquanto ele se isolou no próprio sofrimento, ela usou o sofrimento para se conectar com o mundo. As semanas passaram, e a rotina na clínica trouxe uma tranquilidade que Augusto não sentia há décadas. Isadora estava sempre por perto, não de forma invasiva, mas disponível. Conversavam sobre coisas simples, o tempo, as novelas que passavam na TV, os outros pacientes. Ela contava histórias engraçadas de quando era criança, e às vezes conseguia até arrancar um sorriso dele. Mas Vânia observava tudo com crescente irritação. A popularidade de Isadora entre os pacientes e até mesmo entre as outras funcionárias estava incomodando cada vez mais. Era hora de fazer alguma coisa antes que aquela novata tomasse seu lugar definitivamente. O plano começou a se formar na mente dela numa tarde de quinta-feira, quando viu Isadora conversando animadamente com Deer. Augusto sobre não lembrava bem o que. Ela precisava de uma oportunidade para desmascarar aquela santa de papel. Mostrar para todos que por trás daquele sorriso angelical havia alguém incompetente e perigosa. A oportunidade chegaria mais cedo do que imaginava e mudaria o destino de todos os envolvidos de uma forma que ninguém poderia prever. A oportunidade que Vânia esperava surgiu numa manhã de sexta-feira, quando Isadora estava cuidando do Sr. Benedito, um senhor de 80 anos que havia chegado na clínica na semana anterior após uma queda em casa. O idoso tinha Alzheimer em estágio avançado e frequentemente se confundia sobre onde estava e quem eram as pessoas ao seu redor. Isadora estava ajudando-o com o café da manhã quando ele começou a ficar agitado. Como acontecia às vezes. Onde está minha Maria? Cadê minha esposa? Ela disse que ia me buscar. Gritava, tentando se levantar da cadeira. Calma, Sr. Benedito. Isadora disse com voz suave, colocando delicadamente a mão no ombro dele. O senhor está num lugar seguro. Sua família sabe onde está. Não. Vocês estão me enganando, Maria. Maria! Ele continuou gritando, cada vez mais alterado. Isadora sabia que nesses momentos era preciso muita paciência e carinho. Ela se ajoelhou ao lado da cadeira dele, falando baixinho, tentando acalmá-lo com aquela doçura que era sua marca registrada, gradualmente. Sr. Benedito foi se tranquilizando, voltando a sentar e aceitando tomar o resto do café. O que Isadora não viu foi Vânia observando tudo do corredor, esperando o momento perfeito para agir. Quando Isadora saiu do quarto para buscar a medicação matinal do idoso, Vânia entrou silenciosamente e fez algo que mudaria o rumo de tudo. Ela alterou a dosagem de um dos remédios na ficha médica de Sr. Benedito, aumentando a quantidade de um sedativo que ele tomava para controlar a ansiedade. Em seguida, colocou o frasco do medicamento numa posição diferente da original e saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. Quando Isadora voltou com a bandeja de medicamentos, seguiu exatamente o que estava anotado na ficha. Afinal, confiava no sistema da clínica e jamais questionaria uma prescrição médica. Aplicou a medicação conforme o prescrito e continuou sua rotina. 2 horas depois, Sr. Benedito estava visivelmente sonolento, mais do que o normal, Isadora notou. Mas achou que talvez fosse apenas o cansaço natural da idade combinado com o estresse da mudança de ambiente. Decidiu deixá-lo descansar um pouco mais. Foi então que Vânia entrou em ação. O que aconteceu aqui?
Perguntou em voz alta, chamando a atenção de outras funcionárias que passavam pelo corredor. Por que o Sr. Benedito está tão sedado? Isadora, que estava organizando algumas coisas no quarto ao lado, veio correndo. Ele tomou a medicação normal conforme a prescrição, explicou, começando a ficar preocupada. Vânia pegou a ficha médica e fez uma expressão de horror calculado. Isadora, você deu o dobro da dose prescrita. Olha aqui a dosagem correta. Claro que agora a ficha mostrava a dosagem original. Vânia havia tido tempo de alterá-la de volta enquanto Isadora estava no outro quarto. Para qualquer observador externo, parecia que Isadora havia cometido um erro grave de medicação, mas eu tenho certeza que segui exatamente o que estava escrito. Isadora protestou, sentindo o mundo desabar aos seus pés. Eu sempre confiro 3 vezes antes de aplicar qualquer medicação. Negligência médica é crime. Isadora, Vânia disse com falsa gravidade, saboreando cada palavra. Você poderia ter matado esse homem. A confusão atraiu Drá, Márcia, que chegou correndo para entender o que estava acontecendo. Vânia apresentou sua versão dos fatos com uma convicção que seria digna de um Oscar, mostrando a ficha médica como evidência do erro de Isadora. Drá, Márcia, eu juro que não cometi esse erro. Isadora disse com lágrimas nos olhos. Eu sempre sou muito cuidadosa com medicações, sempre. Mas as evidências pareciam estar contra ela. A ficha médica mostrava uma dosagem. Sr. Benedito estava visivelmente supersedado, e havia o testemunho de Vânia, uma funcionária com 15 anos de casa e reputação impecável. Isadora, sinto muito, mas não posso correr riscos com a segurança dos nossos pacientes. Drá, Márcia disse com pesar genuíno. Você está demitida? Efetivo imediatamente. Preciso que retire suas coisas e deixe a clínica hoje mesmo. O mundo de Isadora desmoronou. Em 15 anos de carreira, jamais havia cometido um erro sequer com medicação. Era obsessiva com protocolos de segurança, conferia tudo várias vezes, tinha um histórico impecável. Como isso tinha acontecido, com o coração partido e sentindo-se profundamente injustiçada, ela foi buscar seus pertences no vestiário. As outras funcionárias a olhavam com uma mistura de pena e desconfiança. Afinal, erro de medicação era algo muito sério na área da saúde. Antes de sair da clínica, Isadora quis se despedir dos pacientes que havia criado vínculo. Era doloroso, mas sentia que devia explicações, principalmente para Dr. Augusto, que havia se tornado especial para ela. Ela passou em alguns quartos rapidamente, sussurrando despedidas apressadas. Quando chegou ao quarto onde estava Sr. Antônio, um senhor gentil que estava se recuperando de uma cirurgia no joelho, encontrou-o lendo um livro na poltrona. Sr. Antônio, eu vim me despedir, disse com a voz embargada. Vou ter que ir embora da clínica. Mas por que, minha filha? Você é um anjo. Isadora se ajoelhou ao lado da poltrona dele, como fazia sempre que queria conversar de igual para igual com seus pacientes. Com lágrimas nos olhos, sussurrou as palavras que sempre a acalmavam desde criança, as mesmas que Zuleide costumava dizer quando ela estava triste ou assustada. Luz, flor e vento. Eram 3 palavras simples que sua mãe havia lhe ensinado como uma espécie de mantra. Quando você estiver perdida ou machucada, lembra dessas 3 coisas, minha filha. A luz sempre volta depois da escuridão. As flores sempre renascem depois do inverno. E o vento sempre traz mudanças. Luz, flor e vento. Doutor, Augusto estava passando pelo corredor naquele exato momento. Voltando da sessão de fisioterapia, quando ouviu aquelas 3 palavras sussurradas com a voz doce de Isadora, o mundo parou. Suas pernas falharam e ele teve que se apoiar na parede para não cair. O coração, que já estava fragilizado, começou a bater de forma irregular. As mãos tremiam descontroladamente. Luz, flor e vento. Não podia ser. Não era possível. Aquelas eram as palavras de Clara. As palavras que apenas sua filha dizia, com aquela entonação específica, sempre que estava concentrada brincando ou quando queria se acalmar antes de dormir. Papai, me conta uma história sobre a princesa da luz, da flor e do vento. Ela pedia todas as noites, e ele inventava histórias mirabolantes sobre uma princesa mágica que controlava esses 3 elementos, luz, flor
e vento. Clara sussurrava antes de pegar no sono. Como se fossem palavras sagradas que a protegeriam durante a noite. A última vez que Augusto havia ouvido essa frase foi naquela tarde maldita, quando Clara brincava no jardim momentos antes de desaparecer. Ela estava sentada embaixo da mangueira, organizando suas bonecas para um chá imaginário, e murmurava baixinho: luz, flor e vento, venham brincar comigo. 5 minutos depois, ela havia sumido para sempre. Durante 25 anos, Augusto nunca havia ouvido mais ninguém pronunciar aquelas palavras. Jamais contou para ninguém sobre o mantra especial de Clara. Era um segredo íntimo entre pai e filha, algo tão pessoal que nem mesmo Beatriz sabia. E agora, numa clínica em Campos do Jordão, uma jovem cuidadora chamada Isadora havia sussurrado exatamente as mesmas palavras. Com quase a mesma entonação doce que Clara usava, Augusto conseguiu chegar cambaleando até seu quarto, fechou a porta e se sentou pesadamente na cama. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o copo d'água na mesa de cabeceira. O peito subia e descia rapidamente. A respiração estava irregular. Não pode ser coincidência, pensou, tentando racionalizar o impossível. Essas palavras, só Clara dizia assim. Mas como explicar? Como uma moça de 30 anos, criada em Taubaté, poderia conhecer um mantra tão específico e pessoal da sua filha desaparecida? Milhares de possibilidades passaram pela sua mente. Talvez fosse apenas uma coincidência cósmica cruel. Talvez muitas pessoas usassem essas palavras como mantra. Talvez ele estivesse enlouquecendo de vez, vendo conexões onde não existiam, mas no fundo do coração, numa parte dele que havia permanecido preservada durante todos esses anos de dor, uma faísca de esperança começou a brilhar. E se não fosse coincidência, e se... Augusto correu até a porta do quarto e a abriu, procurando desesperadamente por Isadora nos corredores. Precisava falar com ela. Precisava entender onde ela havia aprendido aquelas palavras. Mas os corredores estavam vazios. Isadora já havia saído da clínica, carregando sua bolsa e seu coração partido, sem imaginar que havia deixado para trás um homem completamente transtornado por 3 palavras simples que conectavam o presente a um passado que ele julgava perdido para sempre. Augusto não conseguiu dormir durante toda a noite. Ficou na cama, olhando para o teto, com as palavras luz, flor e vento, ecoando em sua mente como um disco riscado. A cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Clara aos 5 anos, sussurrando aquela frase com a inocência que só uma criança possui. Às 5 da manhã, desistiu de tentar dormir. Levantou-se e foi até a janela, observando o amanhecer sobre as montanhas de Campos do Jordão. Precisava de respostas, e sabia exatamente quem poderia ajudá-lo. Sérgio Mendonça era mais que seu advogado. Era o único amigo verdadeiro que lhe restara. Eles se conheciam desde a faculdade de Direito, e Sérgio havia estado ao lado de Augusto durante todos os momentos difíceis: a construção do império imobiliário, o nascimento de Clara, o pesadelo do desaparecimento, o divórcio turbulento com Beatriz. Aos 62 anos, Sérgio mantinha a mesma lealdade inabalável de sempre. Era discreto, eficiente e jamais questionava os pedidos aparentemente estranhos de Augusto. Se o amigo precisava de alguma coisa, ele simplesmente fazia. O telefone tocou 3 vezes antes de Sérgio atender. Augusto, cara, são 5:30 da manhã. Aconteceu alguma coisa. Sérgio, preciso que você faça uma investigação para mim, muito discreta, muito detalhada. Houve uma pausa do outro lado da linha. Sérgio conhecia aquele tom de voz. Era o mesmo que Augusto usava nos primeiros anos após o desaparecimento de Clara, quando contratava detetives atrás de detetives na esperança de encontrar alguma pista. Augusto, você está bem, seu coração. Meu coração está ótimo. É sobre uma pessoa, uma moça chamada Isadora Toledo. Trabalhava aqui na clínica. O que você quer saber sobre ela? Tudo. Onde nasceu, quem são os pais, como foi criada, onde estudou, onde trabalhou. Quero saber cada detalhe da vida dessa mulher desde o dia em que nasceu. Sérgio suspirou. Conhecia Augusto bem demais para não perceber a urgência desesperada na voz do amigo. Augusto, me promete que não vai criar expectativas irreais. Você sabe como essas investigações terminaram no passado.
É diferente, Sérgio. Dessa vez é diferente. Está bem. Vou mobilizar minha equipe. Preciso de alguns dias. Não. Preciso das informações hoje. Pague o quanto for necessário, mas quero resultados hoje. Após desligar, Augusto se vestiu e foi procurar Márcia. Encontrou-a no consultório, revisando prontuários médicos. Ela levantou os olhos, surpresa em vê-lo acordado tão cedo. Doere. Augusto, como está se sentindo? Ontem você parecia meio abalado. Márcia sobre Isadora Toledo. O rosto da diretora se fechou imediatamente. Augusto, entendo que talvez tenha se afeiçoado a Isadora, mas o que aconteceu foi muito grave. Erro de medicação não é brincadeira. Eu quero recontratá-la. Como? Quero que ela volte. Como minha cuidadora particular, vou pagar o salário dela diretamente, sem envolvimento da clínica. Márcia ficou boquiaberta. Augusto, com todo respeito, mas a moça cometeu um erro que poderia ter sido fatal. Não posso permitir que... Então eu saio da clínica e levo ela comigo. A ameaça era real, e ambos sabiam disso. Deredor e Augusto Lacerda não era apenas um paciente qualquer. Era um dos homens mais ricos do Brasil, e sua presença na clínica conferia prestígio e credibilidade ao estabelecimento. Perdê-lo seria um desastre. Deixe-me pensar numa solução. Márcia disse, claramente desconfortável. Talvez possamos fazer um arranjo. Enquanto isso, a 100 quilômetros dali, Isadora estava sentada na varanda da pequena casa que havia alugado em Taubaté, ainda tentando processar o que havia acontecido, a demissão sumária, a acusação de negligência, a sensação de que sua reputação profissional havia sido destruída de uma hora para outra. Ela pegou a foto de Zuleide que mantinha sempre na mesa de centro. Mãe, eu não sei o que fazer, sussurrou para a fotografia. Sempre fui tão cuidadosa, como isso aconteceu. Isadora havia passado a noite repassando cada detalhe daquela manhã fatídica. Lembrava-se perfeitamente de ter conferido a ficha médica, de ter verificado a dosagem 3 vezes, como sempre fazia, mas as evidências estavam contra ela e ninguém acreditaria em sua palavra contra a Divânia Ribeiro. O celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhorita Isadora. Aqui é Márcia Salles, da Clínica Santa Helena. O coração de Isadora disparou. Talvez fosse alguma questão burocrática sobre a demissão. Ou pior, talvez quisessem processá-la criminalmente. Oi, Márcia. Senhorita Isadora. Tenho uma proposta inusitada para fazer, Doetri. Augusto Lacerda gostaria de contratá-la como cuidadora particular dele. Seria um arranjo independente da clínica. Isadora ficou em silêncio, tentando processar a informação. Mas... por quê? Depois do que aconteceu, ele foi muito claro. Quer você especificamente cuidando dele. Ofereceu um salário 3 vezes maior que o normal. Era uma oportunidade inesperada, quase milagrosa, mas também era confusa. Por que Augusto estaria fazendo isso? Ele mal a conhecia. Posso pensar e dar uma resposta amanhã. Claro, mas não demore muito, Doetri. Augusto parece bem determinado. Após desligar, Isadora ficou andando pela casa, tentando entender a situação. Havia algo no Augusto, que sempre a intrigou. Aquela tristeza profunda nos olhos. A sensação de que ele carregava um peso imenso e agora ele estava oferecendo uma tábua de salvação para sua carreira destruída. Em São Paulo, Sérgio estava mobilizando sua melhor equipe de investigadores particulares. Tinha 3 detetives trabalhando simultaneamente, um checando registros de nascimento em cartórios, outro investigando o histórico escolar e profissional, e um terceiro indo direto para Taubaté fazer investigação de campo. A primeira ligação chegou às 2 da tarde. Sérgio, aqui é Ricardo, do cartório de Taubaté. Encontrei o registro de nascimento da Isadora Toledo. E aí? É estranho, doutor. Ela foi registrada quando já tinha uns 5 anos de idade. A mãe, Zuleide Toledo, alegou parto domiciliar e demora para fazer o registro. Mas parece meio forçado. Sérgio anotou tudo. Registro tardio não era incomum em famílias humildes, mas combinado com a urgência de Augusto, qualquer detalhe poderia ser relevante. A segunda ligação veio 1 hora depois. Sérgio.
É a Marina. Estou aqui em Taubaté conversando com os vizinhos da família Toledo. História interessante. Fala. Segundo uma senhora que morava ao lado, a Zuleide apareceu de uma hora para outra com uma menina pequena, por volta de 1994 ou 1995. Disse que era filha dela, mas ninguém sabia que ela estava grávida. A vizinha achou estranho na época, mas não questionou. O coração de Sérgio acelerou. 1994 ou 1995 eram exatamente os anos em que Clara desapareceu. Tem mais. A menina estava meio machucada quando chegou, segundo a vizinha. Zuleide disse que tinha caído, mas a vizinha achou que podia ser coisa mais séria. E tem outro detalhe. A criança não falava direito. Parecia meio confusa, como se estivesse traumatizada. Conseguiu mais alguma coisa sobre a origem da criança. A vizinha mencionou que Zuleide comentou uma vez que encontrou a menina numa estrada, mas depois nunca mais tocou no assunto. Sempre mudava de conversa quando perguntavam sobre o pai da criança. Sérgio desligou o telefone com as mãos tremendo. Depois de tantos anos investigando pistas falsas sobre Clara, finalmente havia algo que parecia real, tangível, possível. A terceira ligação chegou no final da tarde. DR, Sérgio, é o Paulo. Terminei de verificar o histórico médico da Isadora Toledo. E aí, ela não tem nenhum registro médico anterior aos 6 anos de idade. Nada. Como se não existisse antes disso. E quando começaram os registros, há menções a traumatismo craniano prévio e perda parcial de memória. Sérgio respirou fundo. Traumatismo craniano e perda de memória explicariam perfeitamente por que uma criança sequestrada não se lembraria de sua vida anterior. Às 8 da noite, Sérgio estava dirigindo em direção a Campos do Jordão. Não podia dar essas informações por telefone. Era algo que precisava ser discutido pessoalmente. Encontrou Augusto na varanda da clínica, observando as estrelas. O amigo estava visivelmente ansioso, como se soubesse que respostas importantes estavam chegando. E então, Augusto perguntou assim que viu Sérgio se aproximando. Augusto, você precisa se sentar. Encontrou alguma coisa? Encontrei muita coisa. E acho que você estava certo em desconfiar. Sérgio contou tudo. O registro tardio, o aparecimento repentino da criança, o traumatismo craniano, a perda de memória, as datas que coincidiam perfeitamente com o desaparecimento de Clara. Quando terminou, Augusto estava com lágrimas nos olhos. Tem como ter certeza. Teste de DNA. Sérgio respondeu simplesmente. É a única forma de confirmar com 100% de certeza. E se for ela, Sérgio? E se minha filha esteve viva todos esses anos, tão perto, e eu não sabia? Então vocês terão toda uma vida pela frente para recuperar o tempo perdido. Augusto olhou para as estrelas, sentindo uma mistura de esperança e terror que não experimentava há 25 anos. Pela primeira vez desde que Clara desapareceu, havia uma possibilidade real de que sua filha estivesse viva. Na manhã seguinte, Sérgio estava dirigindo pelas estradas rurais que levavam a Monte Azul Paulista, uma pequena cidade no interior, onde suas investigações indicavam que a verdadeira história de Isadora havia começado. O GPS do carro estava com dificuldades para encontrar algumas das localidades mais remotas, mas ele estava determinado a descobrir cada detalhe daquela história. A primeira parada foi na casa da senhora, Conceição Oliveira, a vizinha de Zuleide que havia fornecido as informações iniciais. Era uma mulher na casa dos 70 anos, que o recebeu na varanda de sua casa simples com um café coado na hora e biscoitos caseiros. O senhor quer saber sobre Zuleide e a menina, né? Ela disse, sentando-se numa cadeira de balanço que rangia suavemente. Posso contar tudo o que sei, mas é uma história triste, viu? Sérgio pegou o gravador que sempre levava em suas investigações. A senhora se importa se eu gravar nossa conversa? Claro que não, até prefiro. Assim não vão ficar falando que eu inventei nada. Conceição contou que Zuleide Toledo havia chegado em Taubaté numa tarde de março de 1995, carregando uma menina pequena que parecia estar ferida e muito assustada. A criança estava com um curativo na cabeça e não falava quase nada. Quando falava, era só para repetir umas palavras esquisitas: luz, flor e vento. Achei estranho na época. O coração de Sérgio disparou ao ouvir aquelas palavras, mas ele manteve a expressão neutra.
A senhora lembra de mais algum detalhe sobre o estado da criança? Lembro sim. Ela estava com roupas caras, sabe? Vestidinho de marca, sapatos bem feitinhos. Não batia com a situação da Zuleide, que sempre foi pobre, e a menina tinha jeito de criança mimada. Educada, que não estava acostumada com casa simples. Conceição explicou que Zuleide havia contado uma história confusa sobre ter encontrado a criança numa estrada de terra entre Monte Azul Paulista e Taubaté. Ela disse que estava voltando de um trabalho numa fazenda quando viu a menina caída na estrada. Machucada, sozinha, disse que não podia deixar uma criança morrer ali. E a senhora acreditou na história. Na época, sim, mas depois fiquei com minhas dúvidas. Zuleide era boa pessoa, mas às vezes inventava umas coisas, e toda vez que alguém perguntava sobre o pai da menina, ela mudava de assunto rapidinho. A informação mais importante veio quando Conceição mencionou que Zuleide havia comentado, anos depois, que se arrependia de não ter procurado a polícia na época. Ela disse uma vez que talvez os pais da menina estivessem procurando, mas que teve medo de se meter em confusão. Era uma mulher simples, sabe? Achava que ninguém ia acreditar na versão dela. Sérgio agradeceu pelas informações e seguiu para Monte Azul Paulista, onde esperava encontrar mais detalhes sobre aquela estrada onde Isadora havia sido encontrada. Enquanto isso, em Campos do Jordão, Augusto estava vivendo o dia mais longo de sua vida. Não conseguia se concentrar em nada, além da possibilidade de que Isadora fosse clara. Rejeitou o café da manhã, ignorou as sessões de fisioterapia e passou horas olhando pela janela do quarto. Dr. Marcos, o cardiologista responsável por seu tratamento, notou a agitação. Dr. Augusto, seu ritmo cardíaco está alterado. Aconteceu alguma coisa. Estou bem, doutor. Não está, não. Sua pressão subiu. Sua frequência cardíaca está irregular. Se continuar assim, vou ter que aumentar a medicação. Mas como explicar para um médico que ele estava passando pelas horas mais angustiantes e esperançosas de sua vida? Como dizer que talvez sua filha, dada como morta há 25 anos, estivesse viva e trabalhando a apenas alguns metros de distância? Do outro lado da clínica, Vânia Ribeiro observava a movimentação estranha ao redor do DR. Augusto, com crescente desconfiança, havia algo diferente no ar, uma tensão que ela não conseguia identificar, e a proposta de recontratação de Isadora como cuidadora particular a deixava profundamente incomodada. Márcia! Ela abordou a diretora no corredor. Não acha estranho esse interesse todo do DR? Augusto pela Isadora? Mal a conhece e já quer contratá-la como cuidadora particular. Vânia, os pacientes às vezes se afeiçoam a determinados profissionais. É normal. Normal seria se ela não tivesse cometido um erro grave de medicação. O senhor está protegendo uma funcionária negligente. Drassana Márcia suspirou. Também achava a situação estranha. Mas do Eri, Augusto havia sido muito claro. Ou Isadora voltava como cuidadora particular, ou ele deixava a clínica. Não tinha escolha. Em Monte Azul Paulista, Sérgio estava conversando com o delegado aposentado João Pereira, que havia trabalhado na região nos anos 90. O homem de 68 anos o recebeu em casa, cercado por troféus de pesca e fotos da família. Estrada entre Monte Azul e Taubaté, você disse. O ex-delegado coçou a barba grisalha. Rapaz, naquela época essa estrada era perigosa. Muita gente usava para fugir de confusão. Sabe? Era meio terra de ninguém. O senhor se lembra de algum caso envolvendo criança perdida ou abandono naquela região? João Pereira ficou pensativo por alguns instantes. Olha, teve sim uma época que a gente recebeu alguns boatos sobre movimento estranho naquela estrada, carros de luxo passando de madrugada, gente falando de criança chorando, mas nunca conseguimos investigar direito. Por quê? Falta de recursos. Principalmente, e os boatos vinham sempre de pessoas simples, que às vezes a gente não levava muito a sério na época. Ele fez uma pausa. Hoje eu faria diferente, claro. O ex-delegado contou que houve pelo menos 3 relatos de pessoas que ouviram choro de criança naquela estrada durante março de 1995. Um caminhoneiro disse que viu uma mulher elegante saindo de um carro importado e deixando alguma coisa na beira da estrada. Mas quando fomos verificar no dia seguinte, não tinha nada.
Essa mulher elegante, o caminhoneiro deu alguma descrição. Disse que era bem vestida, cabelo loiro, altura média, mas estava escuro. Ele não viu o rosto direito. Sérgio sentiu um frio na espinha. A descrição poderia se encaixar perfeitamente com Beatriz Andrade, a ex-esposa de Augusto. A última parada de Sérgio foi no cartório de Monte Azul Paulista, onde conseguiu acesso aos registros de ocorrências policiais da época. Encontrou 3 boletins de ocorrência relatando ruídos estranhos na estrada rural durante o mês de março de 1995. Mas nenhuma investigação havia sido levada adiante. Mais importante ainda, encontrou o registro de uma ambulância que havia sido chamada naquela região no dia 15 de março de 1995, exatamente 2 dias após o desaparecimento de Clara em São Paulo. Atendimento à menor ferida, traumatismo craniano leve, encontrada por cidadã local. Dizia o relatório médico: menor levada para o Hospital Municipal de Taubaté. Responsável: Zuleide Toledo. Era a peça que faltava no quebra-cabeças. Zuleide realmente havia encontrado uma criança ferida naquela estrada, exatamente nos dias que se seguiram ao desaparecimento de Clara. E a criança estava com traumatismo craniano, o que explicaria a perda de memória. Sérgio ligou imediatamente para o Hospital Municipal de Taubaté. Após muito insistir e algumas ligações para contatos influentes, conseguiu acesso aos registros médicos de 1995. Paciente feminina, aproximadamente 5 anos, traumatismo craniano leve com perda parcial de memória. Lia o prontuário. Sem identificação, responsável provisória, Zuleide Toledo, alta médica após 15 dias de observação. O mais importante, o prontuário incluía uma descrição física detalhada da criança. Cabelos louros cacheados, olhos azuis, altura compatível com 5 anos de idade, bem nutrida, sinais de boa educação e cuidados prévios. A descrição batia perfeitamente com Clara Lacerda. Às 9 da noite, Sérgio estava de volta a Campos do Jordão. Encontrou Augusto na varanda da clínica, no mesmo lugar da noite anterior, como se não tivesse se movido durante todo o dia. Sérgio, Augusto se levantou imediatamente. Conseguiu alguma coisa. Consegui tudo, Augusto, e acho que você precisa se preparar psicologicamente para o que vou te contar. Sérgio contou cada detalhe. O relato da vizinha sobre Zuleide ter encontrado uma criança ferida, as descrições que batiam com Clara, os registros médicos que confirmavam o traumatismo craniano e a perda de memória, e principalmente, a data que coincidia exatamente com o desaparecimento. E tem mais uma coisa, Augusto. Tem indícios de que Clara não foi simplesmente perdida ou sequestrada por estranhos. Parece que alguém a abandonou deliberadamente naquela estrada. Como assim? O ex-delegado me contou sobre o relato de um caminhoneiro que viu uma mulher elegante deixando alguma coisa na beira da estrada. Uma mulher loira bem vestida, dirigindo um carro importado. Augusto ficou em silêncio por longos minutos, processando as informações. A possibilidade de que Clara estivesse viva era extraordinária, mas a possibilidade de que alguém tivesse deliberadamente abandonado sua filha numa estrada deserta era devastadora. Quem faria uma coisa dessas com uma criança, Sérgio? Não sei, Augusto, mas vamos descobrir. Primeiro precisamos confirmar se Isadora é realmente Clara. Depois, se for, vamos atrás de quem fez isso com ela. Teste de DNA. Teste de DNA. Tenho um laboratório de confiança que pode fazer o exame com descrição total. Resultado em 48 horas. Augusto olhou para as estrelas, sentindo uma mistura de esperança e raiva que não experimentava há décadas. Se suas suspeitas se confirmassem, não apenas teria encontrado sua filha, mas também descobriria quem foi o monstro capaz de abandonar uma criança para morrer numa estrada deserta. E quando descobrisse, essa pessoa pagaria por cada lágrima que ele derramou durante 25 anos. Isadora acordou no meio da noite com o coração disparando. O mesmo pesadelo havia voltado, mais vívido e perturbador que nunca. Ela estava numa casa grande, muito grande, com escadas de mármore e janelas enormes por onde entrava uma luz dourada. Havia um homem chorando, chamando por alguém, e um balanço que se movia sozinho no jardim. Meu raio de sol, o homem gritava no sonho. Onde está meu raio de sol? Isadora se levantou da cama. Suada e confusa, esses sonhos tinham começado há alguns anos, mas desde que saíra da clínica estavam ficando mais frequentes e intensos.
Era sempre a mesma sequência. A casa grande, o homem triste, o balanço e uma sensação avassaladora de perda e saudade. Ela foi até a cozinha e preparou um chá de camomila, tentando acalmar os nervos. Na mesa estava o cartão que Márcia havia deixado com o telefone para ela ligar e confirmar se aceitaria trabalhar como cuidadora particular do Dr. Augusto. A proposta era tentadora. O salário era realmente 3 vezes maior que o normal. E seria uma oportunidade de recomeçar após a injustiça que havia sofrido. Mas havia algo perturbador na insistência do Dr. Augusto em contratá-la especificamente. Por que um homem rico e poderoso se interessaria por uma cuidadora que havia sido demitida por supostamente cometer um erro grave? Enquanto tomava o chá, Isadora tentou se lembrar de sua infância. Era algo que sempre a incomodou. Tinha pouquíssimas lembranças de antes dos 6 ou 7 anos. Zuleide sempre dizia que era normal, que criança pequena não guarda muita coisa na memória. Mas Isadora sempre sentiu que havia alguma coisa faltando. As únicas lembranças nítidas eram de Zuleide cuidando dela, cantando canções de ninar, ensinando-a a ler e escrever. E sempre, sempre, as 3 palavras que a acalmavam: luz, flor e vento. Zuleide dizia que ela já falava essas palavras quando chegou em casa, que devia ter aprendido com alguém antes, mas nunca conseguia explicar com quem. Você veio para mim como um presente do céu, minha filha. Zuleide costumava dizer. Não importa de onde veio. O que importa é que agora somos família. Mas de onde ela havia vindo? Por que não se lembrava de nada antes dos 6 anos? E por que sempre sentia essa nostalgia estranha? Como se tivesse perdido algo muito importante sem saber o quê? O telefone tocou. Interrompendo seus pensamentos, era quase meia-noite. Quem ligaria nesse horário? Alô? Isadora, desculpe incomodar tão tarde. Aqui é Dr. Márcia. Márcia, aconteceu alguma coisa. É sobre Dr. Augusto. Ele passou mal durante a noite. Não é nada grave. Mas ele estava perguntando por você, insistindo que precisa falar contigo. Isadora ficou confusa. Comigo? Mas por quê? Não sei explicar, mas ele parece muito agitado. Fica repetindo que precisa conversar contigo sobre alguma coisa importante. Você poderia vir aqui? Sei que é muito tarde, mas... Vou sim, chego aí em 1 hora. A viagem de Taubaté para Campos do Jordão no meio da noite deu a Isadora tempo para pensar. Havia algo muito estranho em toda essa situação. Dr. Augusto sempre foi um homem reservado, educado, mas distante. O que teria acontecido para ele ter essa urgência em falar com ela? Quando chegou à clínica, encontrou Dr. Augusto na varanda. Mesmo com o frio da madrugada serrana, ele estava com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Uma mistura de ansiedade, esperança e medo. Isadora. Ele se levantou imediatamente quando a viu. Obrigado por vir. Sei que é muito tarde, mas... Dr. Augusto, o senhor está bem, Dr. Márcia disse que passou mal. Estou bem agora que você está aqui. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Isadora, preciso fazer algumas perguntas que podem parecer estranhas, mas são muito importantes para mim. Claro, você se lembra da sua infância, dos seus primeiros anos de vida? A pergunta pegou Isadora de surpresa. É uma pergunta estranha, Dr. Augusto. Por favor, responda. Não muito. Lembro de algumas coisas a partir dos 6, 7 anos. Antes disso é tudo meio nebuloso. Augusto sentiu o coração acelerar. E suas cicatrizes? Como? Você tem uma pequena cicatriz na testa, quase imperceptível, e outra no joelho direito. Isadora instintivamente levou a mão à testa. Era verdade. Tinha uma pequena marca que normalmente ficava escondida pelos cabelos. E realmente havia uma cicatriz no joelho, como ele havia notado detalhes tão pequenos. Como o senhor sabe disso? Isadora, vou fazer uma pergunta que pode parecer absurda, mas preciso que você pense bem antes de responder. Você já ouviu o nome Clara Lacerda? O mundo de Isadora começou a girar. Lacerda. Lacerda. Por que esse nome soava familiar? E por que sentia uma pontada estranha no peito ao ouvi-lo? Não acho que sim. Por quê? Augusto se aproximou dela, com lágrimas nos olhos. Porque Clara Lacerda era minha filha.
Ela desapareceu há 25 anos, quando tinha 5 anos de idade. E cada detalhe que descobri sobre você, sua idade, suas cicatrizes, a forma como você diz luz, flor e vento, tudo aponta para a possibilidade de que você seja ela. Isadora recuou, como se tivesse levado um tapa. Dere, Augusto. Isso é impossível. Eu sou Isadora Toledo, filha de Zuleide Toledo. Nasci em Taubaté. Você foi registrada em Taubaté aos 5 anos de idade, depois que Zuleide a encontrou ferida numa estrada entre Monte Azul Paulista e Taubaté. Você tinha traumatismo craniano e perda de memória. As palavras de Augusto ecoaram na mente de Isadora como bombas explodindo. Como ele sabia detalhes tão íntimos sobre sua vida? E por quê? Pela primeira vez, todas as peças soltas de sua infância pareciam estar se encaixando numa imagem que ela não queria ver. Isso é loucura? Ela sussurrou, mas sua voz estava fraca, sem convicção. Isadora. Clara costumava dizer luz, flor e vento quando estava feliz ou concentrada. Era uma frase que só ela conhecia, que só ela usava em 25 anos. Nunca ouvi mais ninguém falar isso, até você. Muitas pessoas podem usar essas palavras. Ela tinha uma boneca chamada Princesa Aurora. Gostava de brincar de chá no jardim. Seu doce favorito era pudim de leite. Ela me chamava de papai, mas quando estava sendo carinhosa dizia, meu papai do coração. A cada detalhe que Augusto mencionava, Isadora sentia uma pontada estranha no peito, como se memórias enterradas estivessem tentando emergir. Pudim de leite. Por que isso lhe causava uma sensação tão estranha de nostalgia? Doer, Augusto. Por favor, pare. Isso está me confundindo muito. Clara tinha pesadelos às vezes. Sonhava com monstros. E eu ia ao quarto dela e dizia que não precisava ter medo, que seu papai estava ali para protegê-la. Você já teve pesadelos, Isadora? Eu tenho uns sonhos estranhos, mas todo mundo tem pesadelos. Que tipo de sonhos? Isadora hesitou. Falar sobre os sonhos significaria admitir que havia algo de verdade no que ele estava dizendo. Mas, ao mesmo tempo, a urgência na voz dele a fez sentir que precisava ser honesta. Sonho com uma casa grande. Tem um homem triste que chama por alguém. Meu raio de sol, ele diz. E tem um balanço que se move sozinho. Augusto começou a chorar abertamente. Eu te chamava de meu raio de sol. Era meu apelido carinhoso para você. E o balanço ainda está lá, no jardim da nossa casa. Nossa casa. Isadora repetiu, quase sem perceber. Nossa casa nos jardins, onde você brincava todas as tardes antes de quê? Antes de desaparecer. Isadora sentou-se pesadamente numa cadeira. Tentando processar tudo aquilo, era impossível. Não fazia sentido. Ela era Isadora Toledo, filha de Zuleide, criada em Taubaté. Não podia ser Clara Lacerda, filha desaparecida de um magnata paulistano. Mas então por que sentia essa conexão estranha com DR? Augusto desde o primeiro dia. Por que cuidar dele lhe dava uma sensação de completude que nunca havia sentido antes? E por que, agora que ele estava chorando na sua frente, sua primeira reação era consolá-lo como se fosse a coisa mais natural do mundo? Dor, Augusto, ela disse com voz trêmula. Mesmo que isso fosse verdade, mesmo que eu fosse sua filha, o que aconteceu comigo, como uma criança de 5 anos desaparece de casa e aparece ferida numa estrada? Não sei ainda, mas vou descobrir. A voz de Augusto estava carregada de uma determinação que ela reconhecia, embora não soubesse de onde. Se você é realmente minha Clara, alguém fez isso com você, alguém te machucou, te afastou de mim, e essa pessoa vai pagar por cada dia de sofrimento que causou para nós dois. Como vamos ter certeza? Teste de DNA é a única forma de confirmar com 100% de certeza. Isadora fechou os olhos, sentindo como se estivesse numa encruzilhada que mudaria sua vida para sempre. De um lado estava a vida simples e conhecida de Isadora Toledo. Do outro, a possibilidade assustadora e tentadora de ser Clara Lacerda, filha perdida de um dos homens mais ricos do Brasil. Se o teste confirmar, ela disse finalmente, o que vai acontecer comigo, com minha vida? Você vai voltar para casa, Clara. Você vai voltar para o lugar onde sempre deveria ter estado.
pela primeira vez, desde que a conversa havia começado. Isadora não corrigiu o nome, e pela primeira vez em 25 anos, Augusto sentiu que talvez sua filha estivesse realmente prestes a voltar para casa, enquanto Augusto e Isadora conversavam na clínica, a 400 quilômetros dali, em São Paulo. Beatriz Andrade estava tendo uma noite de insônia. Havia algo no ar, uma inquietação que ela não conseguia explicar, como se uma tempestade se aproximasse no horizonte. Aos 52 anos, Beatriz mantinha a elegância e a frieza que sempre a caracterizaram. Depois do divórcio com Augusto, havia se casado com Roberto Mendes, um diplomata bem-sucedido, e construíram uma nova vida baseada em aparências perfeitas e segredos bem guardados. Ela estava na varanda do apartamento de cobertura em Moema, tomando um chá de erva cidreira. Quando o telefone tocou, era quase 2 da manhã. Raramente alguém ligava nesse horário. Alô, senhora Beatriz, aqui é Vânia Ribeiro, da Clínica Santa Helena. Beatriz franziu a testa. Não conhecia ninguém com esse nome e nunca havia ouvido falar dessa clínica. Acho que ligou no número errado. Não, senhora. Ligo porque sei que a senhora foi casada com Dr. Augusto Lacerda. Ele está internado aqui e... Bem, tem algumas coisas estranhas acontecendo que talvez a senhora devesse saber. O sangue de Beatriz gelou. Há anos evitava qualquer contato com Augusto ou assuntos relacionados ao passado que compartilharam. Que tipo de coisas estranhas? O Dr. Augusto está obcecado por uma funcionária daqui, uma moça chamada Isadora Toledo. Ele fala em teste de DNA, em investigações sobre o passado dela. Mencionou o nome Clara algumas vezes. Beatriz quase derrubou a xícara de chá. Clara, depois de 25 anos. Aquele nome ainda tinha o poder de fazê-la tremer. Por que está me ligando? Porque sei quem a senhora é. Sei que perderam uma filha há muito tempo. E acho que o Dr. Augusto está tendo delírios, fantasiando que essa funcionária seja... Bem, a senhora entende. Onde exatamente fica essa clínica? Campos do Jordão, Clínica Santa Helena. Beatriz desligou o telefone com as mãos tremendo. Precisava pensar. Precisava planejar. Se Augusto estava realmente investigando o passado de alguma mulher chamada Isadora, havia o risco terrível de que descobrisse a verdade sobre o que aconteceu com Clara. Uma verdade que ela havia enterrado há 25 anos e que jamais poderia vir à tona. A história que ninguém conhecia começou numa tarde de domingo de março de 1995. Beatriz havia descoberto, poucos dias antes, que Augusto estava alterando seu testamento para deixar boa parte da herança diretamente para Clara quando ela completasse 18 anos. Ela é nossa filha, Augusto. Precisa estar protegida financeiramente. Ele havia explicado quando ela questionou a decisão. Mas Beatriz via as coisas de forma diferente. Clara representava uma ameaça ao seu futuro financeiro, se o casamento com Augusto terminasse, e ela já vinha considerando essa possibilidade. A herança que seria sua por direito seria dividida com uma criança. A ideia começou pequena, como um pensamento terrível que ela tentava expulsar da mente, mas foi crescendo, alimentada pelos ciúmes doentio que sentia da relação entre Augusto e Clara. Ele adorava aquela menina de forma quase obsessiva, tratava-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Beatriz, que sempre foi o centro das atenções de qualquer homem, começou a se sentir como coadjuvante na própria vida. A oportunidade surgiu naquela tarde ensolarada quando Augusto saiu para uma reunião de negócios e Clara brincava sozinha no jardim. Beatriz havia mandado todos os funcionários embora mais cedo, alegando que queria privacidade. Clara, ela chamou da janela do quarto. Venha aqui em cima, preciso falar com você. A menina subiu correndo, sempre obediente, sempre carinhosa, mesmo com Beatriz, que nunca demonstrara muito afeto maternal. Vamos fazer um passeio só nós duas, Beatriz disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Um segredo entre mãe e filha. Clara ficou animada. Raramente saía sozinha com Beatriz, que sempre delegava os cuidados da menina para babás e governantas. Beatriz dirigiu até uma estrada deserta entre Monte Azul Paulista e Taubaté, um lugar ermo que havia descoberto anos antes durante uma viagem. Clara dormiu durante quase toda a viagem, cansada de brincar no jardim pela manhã. Quando chegaram, Beatriz parou o carro e acordou a menina.
Clara, descemos aqui. Vamos brincar de esconde-esconde. Aqui, mamãe. Mas não tem nada aqui. É exatamente por isso que vai ser divertido. Você se esconde bem escondidinha. E eu vou embora. Depois volto para te procurar. Clara, com a inocência dos 5 anos, achou que seria uma brincadeira interessante. Saiu do carro e se escondeu atrás de algumas árvores, rindo. Beatriz esperou alguns minutos, até ter certeza de que Clara estava bem escondida. Então, voltou para o carro e dirigiu embora, deixando a filha sozinha numa estrada deserta. A quilômetros de qualquer lugar habitado, o plano era simples e cruel. Clara seria encontrada morta em alguns dias, vítima de exposição ou animais selvagens. Seria tratado como um sequestro mal sucedido, e Beatriz seria a mãe enlutada que perdeu a filha de forma trágica. A herança permaneceria integralmente sua, mas o plano não funcionou como esperado. 3 dias depois, quando a polícia estava procurando Clara por toda a região, Beatriz soube através de contatos que uma criança ferida havia sido encontrada por uma mulher local e levada para o hospital de Taubaté. A descrição batia com Clara, apavorada com a possibilidade de que a filha estivesse viva e pudesse contar o que aconteceu. Beatriz fez contato com uma pessoa que poderia ajudá-la. Fernanda Ribeiro, governanta que havia trabalhado na casa dos Lacerda anos antes e que havia sido demitida por roubo. Fernanda tinha motivos para odiar a família e estava disposta a fazer qualquer coisa por dinheiro. Beatriz a contratou para ir até Taubaté, verificar se a criança encontrada era realmente Clara e, se fosse, garantir que ela jamais voltasse para casa. Se ela se lembrar de alguma coisa, você sabe o que fazer, Beatriz havia dito, entregando uma quantia considerável em dinheiro. E se ela não se lembrar, deixe assim. Fernanda foi até o hospital e confirmou que a criança era Clara. A menina estava consciente, mas claramente confusa e com lapsos de memória devido ao traumatismo craniano. Quando Fernanda chegou, Clara estava sob os cuidados de Zuleide Toledo, uma mulher simples que havia se afeiçoado à criança. A senhora é parente da menina. Zuleide perguntou quando Fernanda apareceu no hospital. Sou tia. Fernanda mentiu. A família está desesperada procurando por ela. Mas quando ficou sozinha com Clara por alguns minutos, Fernanda percebeu que a menina não se lembrava direito do que havia acontecido. Lembrava-se de Augusto, da casa, de alguns detalhes da vida anterior. Mas não da viagem com Beatriz, nem de ter sido abandonada. Foi então que Fernanda tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de cumprir as ordens de Beatriz e fazer algo irreversível com Clara, ela decidiu simplesmente deixar a menina com Zuleide e contar para Beatriz que Clara havia morrido no hospital devido aos ferimentos. A menina não resistiu. Ela mentiu para Beatriz por telefone. Morreu durante a madrugada. Já foi enterrada num cemitério local. Beatriz sentiu uma mistura de alívio e horror. Clara estava morta, o que resolvia seu problema. Mas ao mesmo tempo, carregaria essa culpa pelo resto da vida. O que ela não sabia era que Fernanda havia guardado Clara viva como uma espécie de seguro de vida. Se um dia Beatriz tentasse traí-la ou se recusasse a pagar as quantias que ela ocasionalmente pedia, Fernanda poderia revelar que Clara estava viva e destruir a vida da ex-patroa. Anos se passaram. Fernanda mudou-se para Campos do Jordão e, ironicamente, sua filha Vânia seguiu carreira na área da saúde. Fernanda morreu há 5 anos, levando o segredo para o túmulo, mas não antes de contar tudo para Vânia, incluindo onde Clara Lacerda poderia ser encontrada. Vânia, que herdara a natureza manipuladora da mãe, guardou essa informação como um trunfo que um dia poderia ser útil. Quando soube que Duori, Augusto, seria transferido para a clínica onde trabalhava, viu uma oportunidade de aproximação com uma das famílias mais ricas do Brasil, mas quando percebeu a conexão que se formava entre Augusto e Isadora, e especialmente quando ele começou a falar em investigações e teste de DNA, Vânia entendeu que estava perdendo o controle da situação. Era hora de avisar Beatriz que o passado estava prestes a ressurgir. De volta ao presente, Beatriz caminhava pela casa como uma fera enjaulada. 25 anos haviam se passado desde aquela tarde terrível, e ela havia construído uma vida inteira baseada na mentira de que Clara havia sido sequestrada e morta. Se Augusto descobrisse a verdade, que ela havia abandonado a própria filha para morrer numa estrada deserta, seria o fim de tudo. Não apenas sua reputação social seria destruída,
mas ela poderia enfrentar acusações criminais de tentativa de homicídio e abandono de incapaz. Roberto dormia tranquilamente no quarto, alheio ao fato de que estava casado com uma mulher capaz de abandonar a própria filha por dinheiro. Beatriz pegou o telefone e discou um número que não usava há anos. Vânia, sou eu, Beatriz. Preciso que você faça alguma coisa por mim e preciso que faça hoje mesmo. O laboratório de análises genéticas que Sérgio havia contratado trabalhava com discrição absoluta e eficiência máxima. 48 horas após a coleta das amostras de DNA, o advogado recebeu uma ligação que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. Dr. Sérgio. A voz do técnico era profissional, mas havia uma nota de espanto mal disfarçada. Os resultados estão prontos. A compatibilidade genética é de 99,97%. Não há margem para dúvida. Isadora Toledo é filha biológica de Augusto Lacerda. Sérgio fechou os olhos, sentindo o peso daquele momento. 25 anos de busca, de esperança perdida e reencontrada, de noites em claro e investigações infrutíferas. Tudo culminando numa ligação telefônica de 3 minutos. Tem certeza absoluta? Perguntou, embora soubesse que a pergunta era desnecessária. Doutor, trabalhamos com genética há 15 anos. Este é um dos resultados mais claros que já vi. A senhorita Isadora é, sem sombra de dúvida, Clara Lacerda. Sérgio estava dirigindo para Campos do Jordão enquanto falava ao telefone. Sabia que precisava dar essa notícia pessoalmente, estar presente quando Augusto recebesse a confirmação de que sua filha estava viva e a poucos metros de distância dele, encontrou Augusto e Isadora na varanda da clínica, sentados numa mesa de jardim, conversando baixinho, nos últimos 2 dias, desde que as suspeitas haviam sido levantadas. Os dois haviam passado horas juntos, Augusto contando histórias da primeira infância de Clara, Isadora tentando conectar essas histórias com as memórias fragmentadas que começavam a emergir em sua mente. Sérgio. Augusto se levantou imediatamente quando viu o amigo se aproximando. Chegaram os resultados. Chegaram. Isadora sentiu o estômago se revirar. Nos últimos dias, havia se preparado psicologicamente para ambas as possibilidades. Mas agora que o momento da verdade havia chegado, sentia-se completamente despreparada. Sérgio se sentou à mesa e colocou o envelope com os resultados no centro. Augusto, Isadora, vocês têm certeza de que querem saber? É claro que queremos, Augusto respondeu, mas sua voz tremia ligeiramente. Isadora. Sérgio olhou para ela. Esta informação vai mudar sua vida completamente, tem certeza. Ela assentiu. Embora suas mãos estivessem tremendo, Sérgio abriu o envelope e leu em voz alta. Compatibilidade genética, 99,97%. Isadora Toledo é filha biológica de Augusto Lacerda. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo os pássaros pareciam estar cantando naquele momento. Augusto começou a chorar. Não lágrimas silenciosas, mas soluços profundos de um homem que havia carregado uma dor insuportável por 25 anos e finalmente encontrava alívio. Clara, ele sussurrou, estendendo a mão em direção a ela. Minha Clara. Meu raio de sol. Isadora. Clara. Olhou para aquele homem que sempre lhe causara uma sensação estranha de familiaridade, e pela primeira vez desde que se conheceram, viu-o não como um paciente, mas como o pai que havia perdido há décadas. Papai. A palavra saiu instintivamente, carregada de 25 anos de saudade inconsciente. Eles se abraçaram ali na varanda, pai e filha finalmente reunidos, enquanto Sérgio observava com lágrimas nos olhos. Era um dos momentos mais emocionantes que ele havia presenciado em toda a sua vida profissional, mas a reunião foi interrompida pela chegada inesperada de Beatriz Andrade. Ela surgiu na varanda como uma aparição do passado, elegante e fria como sempre, usando um conjunto Chanel e óculos escuros que não conseguiam esconder completamente a tensão em seu rosto. Augusto, ela disse com voz controlada, removendo os óculos. Sérgio me disse que você estava aqui. Sérgio franziu a testa. Ele definitivamente não havia falado com Beatriz, e estava confuso sobre como ela havia descoberto onde encontrá-los. Beatriz. Augusto se levantou, ainda em choque pela presença da ex-esposa. O que você está fazendo aqui?
Soube que você estava tendo delírios, fantasiando que havia encontrado nossa filha. Seu olhar se dirigiu para Clara com uma frieza que fez a jovem se arrepiar. Vim aqui para ajudá-lo a enfrentar a realidade. Não são delírios, Beatriz. Augusto disse, sua voz ganhando força. Clara está viva. Esta é nossa filha. Beatriz deu uma risada que soou forçada e cruel. Augusto, nossa filha morreu há 25 anos. Você precisa aceitar isso e seguir em frente. Temos o teste de DNA. Sérgio interveio, mostrando os resultados. Não há dúvida, Isadora é Clara Lacerda. Beatriz olhou para os papéis como se fossem uma sentença de morte. E para ela, eram exatamente isso. Isso é impossível, ela disse. Mas sua voz havia perdido a convicção. Clara, que havia permanecido em silêncio observando a interação. De repente sentiu uma onda de memórias confusas. Havia algo sobre Beatriz. Algo perturbador que ela não conseguia identificar. Eu me lembro de você, Clara disse lentamente. Você me levou para um passeio. Beatriz empalideceu. Não sei do que você está falando. Você disse que íamos brincar de esconde-esconde. Clara continuou, as memórias se tornando mais nítidas. Disse para eu me esconder e que voltaria para me procurar. Mas você não voltou. O mundo de Beatriz desmoronou naquele momento. 25 anos de mentiras cuidadosamente construídas estavam se desfazendo diante de seus olhos. Clara, Augusto se aproximou da filha, com a voz carregada de horror crescente. O que você está lembrando? Ela me deixou sozinha numa estrada. Clara disse, as lágrimas começando a correr. Estava escuro. Eu estava com frio e com fome. Gritei por ela, mas ela não voltou. Então comecei a andar, tentando encontrar o caminho de casa. Mas caí e bati a cabeça numa pedra. Augusto olhou para Beatriz com uma expressão que misturava descrença e fúria crescente. Beatriz, o que você fez? Eu não fiz nada, ela protestou. Mas sua voz estava desesperada agora. Ela está confusa, traumatizada. Não pode confiar em memórias de uma criança traumatizada. Você abandonou nossa filha para morrer numa estrada deserta, Augusto disse. E cada palavra saía como uma punhalada. Você fingiu que ela havia sido sequestrada. Me deixou sofrer por 25 anos, quando o tempo todo sabia exatamente o que tinha acontecido com ela. Augusto, você não entende. Entendo perfeitamente. Ele explodiu. Você tentou matar nossa filha por dinheiro, por herança. Você é um monstro. Sérgio, que havia permanecido em choque durante toda a revelação, finalmente reagiu. Beatriz, isso é tentativa de homicídio e abandono de incapaz. São crimes hediondos. Você precisa de um advogado, porque vou garantir que seja processada por tudo isso. Beatriz olhou ao redor. Percebendo que estava encurralada, não havia explicação que pudesse amenizar o que havia feito. Não havia justificativa para abandonar uma criança de 5 anos numa estrada deserta. Vocês não podem provar nada, ela disse, tentando uma última cartada desesperada. São apenas as lembranças confusas de uma mulher que sofreu traumatismo craniano. Posso provar sim, uma voz disse das escadas da varanda. Todos se viraram e viram Vânia Ribeiro se aproximando, com uma expressão que misturava medo e determinação. Vânia, Augusto ficou confuso. O que você está fazendo aqui? Minha mãe, Fernanda Ribeiro, trabalhou na casa de vocês há muitos anos. Ela foi quem ajudou a senhora, Beatriz, a encobrir o crime. Beatriz ficou lívida. Vânia, você não sabe o que está dizendo. Sei exatamente o que estou dizendo. Minha mãe me contou tudo antes de morrer. Como a senhora mandou ela ir até Taubaté para verificar se Clara estava viva. E se estivesse, para garantir que ela nunca voltasse para casa, minha mãe desobedeceu e deixou Clara com Zuleide. Mas mentiu para a senhora dizendo que ela havia morrido. Sérgio estava gravando tudo no celular. Vânia, você tem provas dessas afirmações. Tenho cartas que minha mãe guardou, cartas onde a senhora Beatriz dava instruções detalhadas sobre o que fazer com Clara, e tenho os recibos dos pagamentos que ela fez para minha mãe manter silêncio durante todos esses anos. Beatriz tentou correr, mas Sérgio já estava ligando para a polícia. Não havia mais para onde fugir. Não havia mais como negar. 25 anos de mentiras haviam chegado ao fim. Por que você fez isso?
Clara perguntou, olhando para Beatriz com uma mistura de tristeza e perplexidade. Por que uma mãe faria isso com a própria filha? Beatriz olhou para Clara. Sua filha, que havia tentado matar por pura ganância, e pela primeira vez em décadas, disse a verdade. Porque eu sou um monstro, Clara, e você é melhor sem mim. Quando a polícia chegou para prender Beatriz, Augusto segurou Clara nos braços, sussurrando as palavras que havia sonhado dizer por 25 anos. Nunca mais vou deixar ninguém te machucar, meu raio de sol. Nunca mais. 3 semanas haviam se passado desde a prisão de Beatriz, e a Clínica Santa Helena havia se tornado o centro de uma tempestade midiática sem precedentes. Jornalistas acampavam nos portões, helicópteros sobrevoavam constantemente o local, e o telefone da administração não parava de tocar com pedidos de entrevistas. A história do magnata que reencontrou a filha sequestrada após 25 anos, descobrindo que a própria ex-esposa era a responsável pelo crime, havia capturado a imaginação do país inteiro, mas para as pessoas diretamente envolvidas, a atenção da mídia era apenas mais um obstáculo numa jornada já suficientemente complicada. Clara, que ainda se acostumava a responder por esse nome, estava vivendo uma montanha-russa emocional. As memórias da primeira infância voltavam em fragmentos diários, algumas doces, outras perturbadoras. Ela se lembrava do cheiro do perfume de Augusto, da sensação de segurança em seus braços, das histórias que ele contava antes de dormir, mas também se lembrava da frieza de Beatriz, da sensação de nunca ser boa o suficiente para a mãe, do medo que sentia quando ficava sozinha com ela. A audiência disciplinar de Vânia estava marcada para aquela manhã de sexta-feira. Embora a enfermeira-chefe tivesse colaborado com as autoridades, revelando os crimes de Beatriz, ela ainda precisava responder pela falsa acusação contra Clara e pelo suborno que recebera para prejudicá-la. Derayá, Márcia havia decidido realizar a audiência no auditório principal da clínica, tanto para dar transparência ao processo, quanto para tentar recuperar a credibilidade do estabelecimento após todo o escândalo. Às 9 da manhã, o auditório estava lotado. Estavam presentes Clara e Augusto, Sérgio como representante legal, Débora, Márcia, outros funcionários da clínica, representantes do conselho de enfermagem e até mesmo alguns jornalistas que haviam conseguido autorização para cobrir o evento. Vânia entrou na sala com a aparência de quem havia envelhecido 10 anos em 3 semanas. O peso de guardar segredos por tanto tempo, combinado com a exposição pública de seus crimes, havia cobrado um preço alto. Ela estava acompanhada por um advogado que parecia tão nervoso quanto ela. Esta audiência, Derayá, Márcia começou, tem como objetivo apurar as irregularidades cometidas pela enfermeira Vânia Ribeiro em relação à falsa acusação contra a então funcionária Isadora Toledo, hoje conhecida como Clara Lacerda. Vânia se levantou quando foi chamada para depor. Sua voz estava fraca, mas ela conseguiu contar sua versão dos fatos, como havia alterado a dosagem na ficha médica, como havia colocado o Sr. Benedito em risco para incriminar Clara, e como havia sido motivada pela inveja e pelo medo de perder prestígio na clínica. Mas havia mais do que isso. Não havia. Sérgio interveio quando chegou sua vez de questionar. A senhora sabia exatamente quem era Isadora Toledo desde o momento em que ela foi contratada. Vânia hesitou, olhando para seu advogado, que assentiu. Sabia. Ela admitiu finalmente. Minha mãe me contou a história toda antes de morrer. Eu sabia que Isadora era Clara Lacerda. Um murmúrio de surpresa percorreu o auditório, mesmo conhecendo alguns detalhes da história. A maioria das pessoas presentes não sabia da extensão do conhecimento de Vânia. E por que não revelou essa informação imediatamente? Por quê? Porque pensei que poderia usar isso a meu favor no futuro. Achei que se me aproximasse da família Lacerda, poderia me beneficiar de alguma forma. Então a senhora deliberadamente sabotou Clara não apenas por ciúmes profissionais, mas porque viu nela uma ameaça aos seus planos de chantagem. Não era bem chantagem. Vânia tentou protestar, mas sua voz não tinha convicção. Era exatamente chantagem, Sérgio replicou. A senhora guardou informações sobre um crime hediondo por anos, planejando usá-las para benefício próprio, e quando percebeu que estava perdendo o controle da situação,
tentou destruir a vítima desse crime, Clara, que havia permanecido em silêncio durante a maior parte da audiência, pediu para falar. Dra, Márcia concedeu a palavra. Vânia, Clara disse, levantando-se. Durante os dias em que trabalhei aqui, você me tratou mal desde o primeiro momento. Eu sempre me perguntei por quê. Agora entendo que não era apenas sobre competição profissional. Clara, Vânia tentou interromper. Deixe-me terminar. Clara continuou, sua voz ganhando força. Você sabia que eu era uma criança que havia sido abandonada para morrer. Sabia que eu havia passado 25 anos sem conhecer minha verdadeira família. E mesmo assim, você tentou me destruir novamente. Clara fez uma pausa, as lágrimas correndo silenciosamente por seu rosto. Você sabe qual foi o pior momento da minha vida. Não foi quando Beatriz me abandonou na estrada. Eu era criança. Não entendia completamente o que estava acontecendo. O pior momento foi quando você me acusou falsamente e me fez sentir que eu não prestava para a única coisa que sempre soube fazer bem, cuidar das pessoas. O auditório estava absolutamente silencioso. Até os jornalistas haviam parado de escrever para ouvir. Mas sabe o que eu aprendi nessas últimas semanas? Clara continuou. Aprendi que às vezes as pessoas fazem coisas terríveis por medo, por inveja, por desesperança. Minha própria mãe biológica tentou me matar por dinheiro. Você tentou me destruir por ciúmes e ambição. Clara olhou diretamente para Vânia. Eu te perdoo, Vânia. Não porque você merece perdão, mas porque eu mereço paz. Não vou carregar raiva ou sede de vingança. Já perdi 25 anos da minha vida por causa das decisões cruéis de outras pessoas. Não vou perder nem mais um dia. Vânia começou a chorar abertamente. Clara, eu sinto muito mesmo. Eu sei que não tenho desculpa para o que fiz. Você está certa, Clara respondeu. Não tem mesmo desculpa, mas isso não significa que você não possa tentar ser uma pessoa melhor daqui para frente. O representante do Conselho de Enfermagem se levantou para anunciar a decisão. Vânia Ribeiro, por falsificação de documentos médicos, colocação de paciente em risco, falsa acusação contra colega de trabalho e ocultação de informações sobre crime, você está permanentemente proibida de exercer a profissão de enfermagem no território nacional. Vânia assentiu. Aceitando a punição, sabia que poderia ter sido muito pior. As autoridades haviam decidido não processá-la criminalmente em troca de sua cooperação total no caso contra Beatriz. Mas a audiência ainda não havia terminado. Augusto pediu para falar, e sua presença imponente fez o auditório silenciar novamente. Dra, Márcia, ele começou. Quero fazer uma proposta para esta instituição. Pode falar do IAR, Augusto. Quero fazer uma doação substancial para a Clínica Santa Helena, com uma condição específica, que parte desta clínica seja transformada num centro de acolhimento para profissionais da saúde que foram vítimas de injustiças, assédio moral ou falsas acusações. Doatrá, Márcia ficou boquiaberta. Dorreu Augusto. Isso seria uma forma de garantir que o que aconteceu com minha filha não aconteça com mais ninguém. Augusto completou. E Clara será a diretora deste novo centro. Clara olhou para o pai. Surpresa, era a primeira vez que ouviam falar dessa ideia. Mas no momento em que Augusto a propôs, ela soube que era exatamente o que queria fazer com sua vida. Papai, ela disse, usando a palavra que ainda soava nova em sua língua. Acho que é perfeita. Sempre quis cuidar das pessoas, e agora posso cuidar de quem cuida dos outros. A audiência terminou com aplausos espontâneos. Jornalistas correram para fazer suas perguntas. Fotógrafos dispararam seus flashes, mas Clara e Augusto estavam em seu próprio mundo. Pai e filha finalmente reunidos, transformando dor em propósito. Sérgio se aproximou deles. Augusto, tenho novidades sobre Beatriz. O que aconteceu? Ela foi condenada a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio, abandono de incapaz e ocultação de cadáver, já que ela alegou durante anos que Clara estava morta. Não vai sair da prisão tão cedo. Clara assentiu. Sentiu uma tristeza profunda, mas não raiva. Beatriz era sua mãe biológica, e uma parte dela sempre lamentaria que as coisas tivessem sido diferentes. Mas outra parte, a parte que havia encontrado paz nos braços de Zuleide e agora nos braços de Augusto,
Sabia que algumas pessoas simplesmente não eram capazes de amor incondicional. E agora? Clara perguntou, olhando para o pai. Agora, Augusto disse, sorrindo pela primeira vez em 25 anos com verdadeira felicidade. Agora vamos para casa. Temos muito tempo perdido para recuperar. Do lado de fora da clínica, enquanto caminhavam em direção ao carro que os levaria de volta para São Paulo, Clara sussurrou baixinho as palavras que haviam reunido pai e filha. Luz, flor e vento. Augusto sorriu. Sempre, meu raio de sol, sempre. 3 meses depois, a manhã de dezembro estava especialmente bonita em São Paulo. O sol brilhava através das janelas da mansão nos jardins, criando padrões dourados no mármore do chão. O mesmo mármore que por tantos anos havia ecoado apenas os passos solitários de um homem quebrantado. Clara estava na cozinha preparando o café da manhã quando ouviu os passos familiares de Augusto descendo as escadas. Era incrível como, em apenas 3 meses, aquela casa havia se transformado de mausoléu em lar novamente. As cortinas pesadas haviam sido substituídas por tecidos mais leves que deixavam a luz entrar livremente. Flores frescas enfeitavam todos os cômodos. E, mais importante ainda, havia risos ecoando pelos corredores. Bom dia, papai, Clara disse quando Augusto entrou na cozinha. Ela ainda sorria toda vez que dizia essa palavra. Papai. Era como se cada vez que a pronunciava, curasse um pouco mais da criança ferida que havia carregado dentro de si por 25 anos. Bom dia, meu raio de sol, Augusto respondeu, beijando a testa da filha. Essa também era uma rotina nova para ele. Demonstrar afeto abertamente, tocar, abraçar, dizer as palavras de carinho que havia guardado no coração por décadas. O relacionamento entre pai e filha não havia sido fácil de reconstruir. Havia lacunas enormes para preencher, memórias perdidas que nunca voltariam, e o peso emocional de tudo o que havia acontecido. Clara passou por meses de terapia para processar não apenas o reencontro com a família biológica, mas também o luto pela perda de Zuleide. A mulher que havia sido mãe para ela quando mais precisava, Augusto também fazia terapia, tinha que aprender a lidar com a culpa de não ter protegido Clara quando ela era criança, com a raiva em relação a Beatriz, e com o medo constante de que tudo aquilo fosse apenas um sonho do qual despertaria sozinho novamente. Mas os dois estavam determinados a construir um futuro juntos, e dia após dia, refeição após refeição, conversa após conversa, eles estavam conseguindo. Hoje é o grande dia, Clara disse servindo o café. Você está nervoso. Hoje era a inauguração oficial do Centro de Apoio. Clara Lacerda na Clínica Santa Helena, depois de meses de planejamento e reforma, o centro estava pronto para receber seus primeiros beneficiários. Profissionais da saúde que haviam sido vítimas de injustiças, assédio moral ou falsas acusações em seus locais de trabalho. Um pouco, Augusto admitiu. Mas é um nervoso bom. Estou orgulhoso do que você está fazendo, Clara. Transformar sua dor em propósito. Isso requer uma força que nem todo mundo tem. Clara sorriu. Aprendi com a melhor professora. Zuleide sempre dizia que quando a vida nos machuca, temos 2 escolhas. Deixar que a dor nos destrua ou usar ela para construir algo melhor? Escolhi a segunda opção. Eles tomaram café juntos, conversando sobre os detalhes da cerimônia de inauguração. Estavam esperando cerca de 100 convidados, incluindo autoridades da saúde, outros profissionais que apoiavam a iniciativa e os primeiros 5 beneficiários do centro. Entre esses 5 estava Márcia Santos, uma enfermeira de Ribeirão Preto que havia sido falsamente acusada de negligência após um acidente que não foi culpa dela. Havia também João Pereira, um técnico em enfermagem que sofreu assédio moral sistemático por anos até desenvolver síndrome do pânico. Cada história era diferente, mas todas compartilhavam o mesmo denominador. Pessoas boas que haviam dedicado suas vidas a cuidar dos outros e que, num momento de vulnerabilidade, foram traídas pelo sistema que deveriam protegê-las. Às 10 da manhã, Augusto e Clara partiram para Campos do Jordão. A viagem de 2 horas deu a eles tempo para conversar sobre o futuro, tanto do centro quanto da família que estavam reconstruindo. Pai, Clara disse durante a viagem, tenho uma confissão a fazer. Pode falar. Às vezes ainda tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho, que você não é real, que nossa família não é real, que vou voltar a ser só Isadora Toledo.
sozinha no mundo. Augusto estendeu a mão e segurou a de Clara. Eu tenho o mesmo medo, filha. 25 anos acreditando que você estava morta. Às vezes é difícil aceitar que você está aqui, real, viva, ao meu lado. Como a gente lida com isso? Um dia de cada vez, uma conversa de cada vez, um abraço de cada vez, até que nossa mente entenda que isso é real e permanente. Quando chegaram à clínica Santa Helena, encontraram um ambiente festivo. Faixas coloridas decoravam a entrada. Havia um palco montado no jardim e dezenas de pessoas circulavam pelo local. Márcia os recebeu na entrada. Radiante. Clara, Doer, Augusto. Que dia especial este é para todos nós. A cerimônia começou às 14h. Márcia fez a abertura, falando sobre a importância de cuidar de quem cuida dos outros. Sérgio representou Augusto em alguns aspectos legais da doação, mas o momento mais emocionante foi quando Clara subiu ao palco para falar. 3 meses atrás. Ela começou, sua voz clara e firme. Eu estava aqui nesta clínica vivendo um dos piores momentos da minha vida. Havia sido falsamente acusada de negligência médica, demitida injustamente, e sentia que minha carreira e minha reputação haviam sido destruídas. A plateia escutava em silêncio absoluto. Hoje estou aqui, não apenas como Clara Lacerda, filha reencontrada, mas como alguém que entende profundamente o que significa ter sua integridade profissional questionada injustamente. Sei como é devastador sentir que você não presta para a única coisa que sempre soube fazer bem. Clara fez uma pausa, olhando para os 5 beneficiários na primeira fileira. Este centro existe porque acredito que ninguém deveria passar por isso sozinho, quando somos traídos pelos sistemas que deveriam nos proteger, quando nossa dedicação é recompensada com falsas acusações, quando nosso amor pela profissão é usado contra nós. Nesses momentos, precisamos uns dos outros. Ela apontou para o novo prédio que havia sido construído anexo à clínica principal. O Centro de Apoio Clara Lacerda oferece não apenas suporte psicológico e legal para profissionais da saúde em dificuldades, mas também recolocação profissional, cursos de atualização e principalmente a certeza de que vocês não estão sozinhos. Os aplausos foram longos e entusiasmados. Quando Clara desceu do palco, foi envolvida pelos abraços dos beneficiários, cada um compartilhando rapidamente sua história e sua gratidão. Márcia Santos, a enfermeira de Ribeirão Preto, segurou as mãos de Clara. Obrigada por transformar sua dor em esperança para gente como nós. A parte oficial da cerimônia terminou com o corte da fita inaugural, mas a verdadeira celebração aconteceu depois. Quando todos se reuniram no jardim para um almoço informal, Clara circulou entre os convidados, ouvindo histórias, oferecendo palavras de encorajamento, fazendo planos para o futuro do centro no final da tarde, quando os últimos convidados haviam ido embora. Clara e Augusto ficaram sozinhos no jardim da clínica. O sol estava se pondo atrás das montanhas, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Estou orgulhoso de você, filha, Augusto disse, do que você conseguiu hoje, do que você está construindo, da pessoa incrível que você se tornou. Não consegui sozinha, pai. Tive ajuda de pessoas maravilhosas ao longo do caminho. Zuleide, que me criou com amor quando eu mais precisava. Você, que nunca desistiu de me procurar. Até mesmo Sérgio, que se tornou como um tio para mim. Eles caminharam em direção ao carro, mas Clara parou quando passou pelo local onde havia sussurrado luz, flor e vento. 3 meses antes, era ali, naquele exato local, que tudo havia mudado. Sabe, pai, ela disse, por muito tempo achei que essa frase era só uma coisa esquisita que eu falava, mas agora entendo o significado real. Qual é? Luz, Clara disse, olhando para o céu que começava a escurecer. Porque mesmo na escuridão mais profunda, sempre há uma luz que vai brilhar, flor, porque da terra mais árida sempre pode nascer algo belo. E vento, porque nada é permanente, nem a dor, nem a solidão, nem o desespero. Tudo passa, tudo muda, tudo se transforma. Augusto sorriu, com lágrimas nos olhos. Sua mãe, Zuleide, ela te ensinou muito bem. As 2 mães me ensinaram. Clara corrigiu suavemente.
Zuleide me ensinou amor incondicional e esperança. Beatriz me ensinou sem querer que eu sou mais forte do que imaginava. Quando estavam chegando ao carro, Clara se virou para olhar uma última vez para o centro que levava seu nome. Ali, pessoas feridas encontrariam cura. Profissionais desanimados encontrariam esperança. Pessoas solitárias encontrariam comunidade, luz, flor e vento. Ela sussurrou baixinho, como sempre fazia quando se sentia grata pela vida. Sempre, meu raio de sol. Augusto respondeu, abraçando a filha. Sempre. Eles entraram no carro para voltar para casa. Para a mansão nos jardins que agora era realmente um lar. Para a família que havia sido destruída e reconstruída. Para o futuro que construiriam juntos, um dia de cada vez, e no jardim vazio da clínica. O vento balançava suavemente as flores recém-plantadas, espalhando sua fragrância e levando consigo a promessa de que, às vezes, finais felizes são possíveis para aqueles que nunca desistem de acreditar na luz.